Ânimos acirrados, debates acalorados, divergências. O período eleitoral costuma exigir muito da nossa saúde mental, não só dos candidatos, mas também dos eleitores. O desgaste que os embates políticos causam podem ser fatores de risco por trás de transtornos mais sérios, como a ansiedade e a depressão. Esse é o tema do nosso quadro Simplesmente de hoje. O nosso consultor psicólogo e professor Luciano Edgley já está por aqui. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores. Luciano, para a gente começar a nossa conversa, de que forma esses debates, esses embates políticos tão intensos podem afetar a nossa saúde mental? Pois é, Felipe, já começou a se configurar essas consequências, digamos assim, porque essa semana eu já fiquei sabendo de algumas notícias de respostas violentas, de alguns eleitores já. Mal começou e já vieram essas situações. Mas como você bem colocou no início, situações de estresse que podem levar, na verdade, a um quadro de ansiedade ou até de depressão mesmo, tá? Porque quando começam os debates, as pessoas que obviamente vão defender suas ideias começam a querer ter razão. E aí a gente tem uma dificuldade enorme de escutar opiniões adversas à nossa quando a gente está nesse tipo de situação. Então a coisa começa a escalonar, como ainda falta bastante tempo, então geralmente as pessoas vão subindo também essa escala de ansiedade por aí. E a probabilidade de desenvolver um quadro desses é ainda maior quando a disputa fica polarizada demais e as pessoas passam a ser vistas como inimigas, que precisam ser derrotadas a qualquer custo, E veja só que a gente tem uma característica que é muito interessante. Claro, isso acontece também em outros países, mas eu arrisco dizer que não como no Brasil. A política aqui, ela adquire status de disputa como se fosse uma partida de futebol, onde as pessoas polarizam e só pode sair um vencedor. E geralmente, e claro, pela lógica só pode de fato sair um vencedor, mas geralmente as pessoas esquecem o diálogo após essas eleições passarem e elas ainda perduram por bastante tempo essa disputa. Então a gente percebe que as pessoas às vezes deixam de discutir o que é necessário, se tratando de saúde, de educação, de cultura, e passam simplesmente a defender se eu vou ganhar e se você vai perder, e aí a coisa começa a tomar outro rumo. Tomar um partido e não discutir realmente o que é proposta, o que é o interesse público. Exato. E aquilo que a gente até tinha falado por aqui, Luciano, durante essa semana, nessa sabatina com os candidatos, é que principalmente de 2018 para cá tem se acirrado esse embate político, onde uma pessoa é esquerda ou é direita, e isso também, esse tipo de posição, ou estou de um lado ou estou de outro, complica o convívio no ambiente de trabalho, em casa, Veja que acontece uma coisa muito interessante nesse período que você citou, que é, além dos políticos envolvidos nesses debates, as pessoas também começaram a perder o limite da fala. Então as pessoas simplesmente entraram numa crença de que elas podem falar tudo e que toda a opinião é bem-vinda e ela pode ser dita. Então a gente já que conhece um pouco mais do chamado discurso não violento, da comunicação não violenta, a gente sabe que a gente não pode dizer tudo. Tem até os nossos ditados, por aí, que dizem que a gente pode ser livre para dizer o que quer, mas é obrigado a ouvir o que não quer, às vezes. Então é aí que mora o perigo, quando as pessoas começam a perder o respeito e a agredir de forma, às vezes, gratuita. E eu estou lendo um livro que fala que você tem que ouvir, você tem que falar, ouvir e principalmente pensar antes de responder. Exatamente. A situação é complicada. E, Luciano, qual o papel das redes sociais nisso tudo, já que essas plataformas acabam mostrando apenas os conteúdos que se encaixam naquilo que a gente acredita, criando uma falsa sensação de que todo mundo pensa igual e opiniões divergentes acabam ignoradas ou atacadas? Perceba que a maioria das redes sociais, elas obviamente vão usar algoritmos e se você clica muito em alguns tipos de vídeo, alguns tipos de postagem, elas tendem a levar você sempre para aquele tipo de publicação. E aí você vai validando sua crença, você vai achando que as pessoas pensam igual a você, e vez por outra, quando um amigo nosso ou um familiar pensa diferente e vai fazer um comentário ou vai fazer uma crítica, que às vezes é até bem embasada, a gente se sente atingido, a gente leva para o lado pessoal, as coisas começam a ficar como se nós estivéssemos sendo agredidos, e não os políticos que a gente escolheu defender. Pois é. E após a eleição, Luciano, o lado vitorioso costuma usar o sarcasmo e a humilhação como ferramentas diante do derrotado. E isso gera, claro, uma reação de vingança, raiva e rancor entre quem perdeu. Como evitar e se proteger desse tipo de situação já desde já? Eu acho que é justamente isso. Desde já, tomem cuidado com o nível de envolvimento que vocês têm
em relação às disputas políticas. Entra ano e sai ano, eu vejo as pessoas, às vezes até literal, dar o sangue pela causa política e os candidatos esquecerem essas pessoas. E aí vem relações familiares desfeitas, amizades perdidas ou coisas mais graves que acontecem. Então, filtrem o que vocês realmente querem consumir. Tentem trazer debates que, a longo prazo, podem trazer fruto positivo. Por exemplo, vamos conversar sobre educação, ouvir a proposta de um candidato, ouvir a do outro, e depois a do outro, e comparar qual é a melhor, sabe? Pensar em benefícios que a população possa desfrutar a longo prazo. Então, eu acho que é evitar a discussão pura e simples, sabe? Tentar combater o orgulho, aquela coisa que você falou agora há pouco, de só querer ganhar. E para quê? Quem é que ganha com a humilhação? Humilhar a pessoa que perdeu não é nem honesto, inclusive. Exatamente. E acho que você já trouxe essa dica até em outros momentos aqui no nosso Simplesmente. Se de repente está lhe fazendo mal esses debates políticos, melhor deixar ele de lado um pouquinho, né? Exatamente. Se afaste. Lembrem-se que você tem o poder também de simplesmente sair da rede social. Não precisa nem deletar a conta. É só acessar menos e tentar comentar menos ainda. Perfeito. Obrigado, viu, Luciano, por mais um momento com tantas orientações importantes. Eu que agradeço. Até a próxima.